Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos para que curtam, comentem, compartilhem. Aqueles que ainda não forem inscritos, se inscrevam. Esteja conosco nas nossas atividades, no Evangelho no Lar presencial, em nossa casa, na irradiação. Assistam às nossas palestras no nosso canal. Vejam todos os dias o Minuto com Jesus. Estejam conosco nas nossas atividades. Também temos a Reforma Íntima todos os sábados das 15 horas, que posteriormente é inserida no nosso canal. Segue também os nossos contatos, nosso telefone, nosso endereço, aqueles que querem conhecer nosso prédio físico, e o nosso QR Code para aqueles que querem doar financeiramente algum valor para auxiliar também a nossa casa nas nossas despesas. Serão todos muito bem-vindos e toda ajuda será muito bem-vinda. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Mestre querido, divino amigo, agradecemos a oportunidade de realizarmos este Evangelho em nosso lar, conforme nos ensinou. Agradecemos os seus ensinamentos que são utilizados em nossas vidas e que utilizamos deles para nossa transformação moral. Agradecemos aos benfeitores responsáveis por essa atividade, trabalhadores do SESB, do plano espiritual. Convidamos a nos auxiliar com a inspiração, a intuição na realização desse Evangelho, para melhor compreendermos a lição e colocarmos em prática nas nossas vidas, na nossa família. Convidamos também a todos os nossos irmãos do plano espiritual que de forma direta ou indiretamente estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, nos influenciando, seja de forma positiva ou negativa, e sendo influenciados por nós, para conosco também estarem realizando este Evangelho em seu próprio benefício. Agradecemos a presença dos nossos espíritos familiares que por um acaso possam estar conosco nesse dia de hoje, também na realização desse Evangelho. Agradecemos infinitamente, Mestre querido, pela oportunidade de poder servir. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 16, a Trilogia Bendita. Em tempos remotos, o Senhor vinha ao mundo frequente vezes entender-se com as criaturas. Certa vez, encontrou um homem irado e mau, que outra coisa não fazia senão atormentar os semelhantes. Perseguia, feria e maltratava sem piedade. Quando esse espírito selvagem viu o Senhor, aproximou-se, atraído pela luz dele, a chorar de arrependimento. O Cristo bondoso dirigiu-se-lhe a palavra: Meu filho, por que te entregaste assim à perversidade? Não temes a justiça do Pai? Não acreditas no celeste poder? A vida exige fraternidade e compreensão. O malfeitor, que se mantinha prisioneiro da ignorância, respondeu em lágrimas: Senhor, de hoje em diante serei um homem bom. Alguns anos passaram e Jesus voltou ao mesmo sítio. Lembrou-se do infeliz a quem havia aconselhado e buscou-o. Depois de certa procura, foi achá-lo oculto numa choça. Extremamente abatido, interpelado quanto à causa de tão lamentável transformação, o mísero respondeu: Ai de mim, Senhor! Depois que passei a ser bom, ninguém me respeitou. Fiz-me escárnio da rua. Tenho usado a compaixão e a generosidade, segundo me ensinaste, mas em troca recebo apenas o ridículo, a pedrada e a dilaceração. O mestre, porém, abençoou e falou:
O teu lucro na eternidade não será pequeno com o sacrifício. Entretanto, não basta reter a bondade, é necessário saber distribuí-la. Para bem ajudar, é preciso discernir. Realmente é possível auxiliar a todos. Contudo, se a muita gente devemos ternura fraterna, a numerosos companheiros de jornada devemos esclarecimento enérgico. Estimularemos os bons a serem melhores e compreenderem a benefício dos maus para que se retifiquem. Nunca observaste o pomicultor? Algumas árvores recebem dele irrigação e adubo. Outras, no entanto, sofrerão a poda, a fim de serem convenientemente amparadas. O Senhor retirou-se, e o aprendiz retomou luta para conquistar o conhecimento. Peregrinou através de muitos livros, observou demoradamente os quadros da vida e recebeu a palma da ciência. Os anos correram apressados. Quando Cristo regressou e procurou novamente, dessa vez encontrou-o no leito enfermo e sem forças. Replicando ao divino amigo, explicou-se: Ai de mim, Senhor! Fui bom e recebi injustiças. Entesourei a ciência e minhas dificuldades cresceram de vulto. Aprendi a amar e desejar em sã consciência, a idealizar com um plano superior. Mas vejo a ingratidão, a discórdia, a dureza e a indiferença com mais clareza. Sei aquilo que muita gente ignora, e por isso mesmo a vida tornou-se-me um fardo insuportável. O mestre, porém, sorriu e considerou: a tua preparação para a felicidade ainda não se acha completa. Agora é preciso ser forte. Acreditas que a árvore respeitável conseguiria viver e produzir caso não soubesse tolerar a tempestade? A firmeza interior diante das experiências da vida conferir-te-á o equilíbrio indispensável. Aprenda a dizer adeus a tudo o que te prejudica na caminhada em direção à luz divina e distribuirás a bondade sem preocupação de recompensa, guardando o conhecimento sem surpresas amargas. Sê inquebrantável em tua fé e segue adiante. O aprendiz reergueu-se e nunca mais experimentou a desarmonia, compreendendo, enfim, que a bondade, o conhecimento e a fortaleza são a trilogia bendita da felicidade e da paz. Eu achei muito bonita essa lição, a trilogia bendita, porque nos mostra que todo o caminho que a gente percorre, nós temos no sentido contrário à lei divina, ao amor de Deus. Posteriormente, nós temos que regressar retificando todo este caminho percorrido. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos concede o livre-arbítrio para que nós sigamos da melhor forma que a gente acredita para nós. Mas muitas vezes, na nossa ignorância, a gente percorre caminhos que não nos acrescentam em nada, que não nos fazem bem. E depois temos que retomar o caminho para o bem. E aqui nos mostra um homem que era bastante irado, mau, que ele feria e maltratava sem piedade, que tinha um espírito selvagem e ele era ignorante. Então nos mostra uma personalidade de uma pessoa que caminhou para o caminho antagônico ao do bem. Era uma pessoa má,
se assim podemos dizer. E então ele encontra com o Senhor, com Cristo. E o Cristo pede a ele: meu filho, por que te entregastes assim à perversidade? Questiona dele. Não temes a justiça do Pai? Não acreditas no celeste poder? A vida exige fraternidade e compreensão. Aqui Jesus nos mostra que é legítimo nós escolhermos o caminho que nós quisermos, pois todos eles nos levam a um único lugar no final, que é a Deus. Então, eu posso, na minha intempestividade, na minha rebeldia de espírito, querer me vincular às coisas que me afastam de Deus, aos caminhos tortuosos, à maldade. E posso, nesse caminho, ferir muitos irmãos, me comprometer bastante perante as leis divinas. E aí, Jesus então questiona se ele não teme. No temer aqui, porque toda a lei que eu corrompo, eu terei que me reajustar, que retificar-me perante essas leis. Então, às vezes a gente passa por determinadas situações nas nossas vidas atualmente, que nós não adquirirmos esse débito agora. Então, às vezes a gente parece estar passando por uma grande injustiça. A gente não compreende por que de tanta injustiça, por que de tanta maldade, por que de tantas coisas nos acontecendo. Mas a gente se esquece de que a vida, ela é contínua. E que uma única encarnação não é nada para o espírito. Que tudo que eu cometi perante as leis divinas, eu vou reparar, quer eu queira, quer não. E hoje eu posso estar recebendo as consequências das minhas ações impensadas do passado. Então, de fato, realmente, nessa vida, eu nada fiz ou pouco fiz que me afastaram de Deus. Mas nem sempre fui assim. Então, estou colhendo as consequências do que eu fiz aos meus irmãos e que agora eu tenho que retificar perante Deus. Então, aqui, quando ele diz que não temes a justiça do Pai, o que nos pune, o que nos causa mal, somos nós mesmos, pois todas as ações impensadas que a gente comete, todos os erros e equívocos, é lícito que eu cometa, mas eu não fico impune. Por mais que a justiça humana possa ser bastante falha, e o é muito falha, e muito distante, inclusive, das leis divinas, os juízes celestes, digamos assim, não são como os da terra, não agem em seu próprio benefício, não agem em seu próprio interesse, não agem em desacordo com a lei. Os juízes de Deus agem perfeitamente em consonância com as leis divinas. E o que nos julga e o que nos condena é justamente esse juiz, que é a nossa consciência. Nós somos cobrados pela nossa própria consciência de toda a maldade que cometemos. E somos também aclamados pela nossa consciência de toda a bondade que nós executamos. Na Reforma Íntima foi dado um exemplo e eu achei muito bonito, que eu posso ter agido mal durante a minha vida inteira e eu cometi um ato de bondade. Para Deus foi aquele instante em que ele viveu, e durante toda a sua existência, sem esse momento, ele não existia perante as leis divinas, mais ou menos assim que foi comentado. E eu achei muito interessante porque a gente não tem a contabilidade divina. Eu não posso dizer que todas as pessoas que hoje cometem injustiça vão reparar essa injustiça da mesma forma, porque essa contabilidade não é feita por mim, é feita por Deus e só Ele sabe.
Só Ele sabe o coração de cada um, as bondades e a maldade que cada um fez. Então só Ele pode nos auxiliar ao seu reencontro ou ao seu encontro. Não acreditas no celeste poder? Muitas vezes a gente comete muitas coisas pela ignorância. Muitas atrocidades a gente comete pela ignorância. Por isso que o conhecimento é muito importante nesse aspecto. Porque ele me auxilia a ver o que realmente é bom e o que eu considero bom, mas não é tão bom assim. Ele me faz discernir entre o que eu quero e o que é. A vida exige fraternidade e compreensão. Nós nascemos para sermos fraternos. Ou seja, somos todos irmãos, todos filhos de Deus, somos todos unidos. Fraternidade é um espírito de fraternidade, de auxílio mútuo, sem distinções. As distinções, as barreiras, esse nós e eles, uma nação e outra, essas distinções não são feitas por Deus. Essas distinções são feitas pelo homem, ainda na sua ignorância. Para Deus, somos todos únicos, fraternos, irmãos, que deveriam dar-se as mãos sempre, porque somos feitos para auxiliarmos uns aos outros a evoluir, e não para nos rivalizarmos, mas para nos auxiliarmos. O malfeitor que se mantinha prisioneiro da ignorância, por isso ele agia ainda de forma primitiva, respondeu em lágrimas: Senhor, de hoje em diante serei um bom homem. Naquele instante, então, ele compreende a sua inferioridade. Ele tem noção do caráter que ele vinha alimentando das suas ações más. E então, ao encontro com Jesus, agora é necessário refazer a rota. E vamos ver que não vai ser tão fácil assim. Que o aceitar Jesus, aceitar a Deus, é imprescindível na nossa vida. Mas o simples fato de aceitarmos não quer dizer que estamos salvos, que estamos corretos. Eu aceito, eu creio que Jesus existe. Eu aceito o que especificamente? Como eu aceito algo que eu não conheço? Como compreender algo que eu não faço ideia do que é? Essa aceitação de Jesus, essa retificação, ela é interior e ela vem com uma transformação. A partir do momento em que eu encontro com o meu Cristo interior, que eu encontro com Jesus dentro de mim, ou seja, seus ensinamentos, a busca do meu Cristo interior, eu começo uma transformação. É para isso a religião. A religião vem para a transformação moral do ser. Tudo aquilo que não nos eleva, tudo aquilo que não nos faz ser melhores, mais fraternos, mais unidos e que nos dá mais compreensão a respeito, inclusive, das inferioridades do outro, não é o encontro com Jesus. Porque tudo aquilo que me faz, de alguma forma, me separar dos seus ensinamentos, não é não é isso que ele nos ensinou, não é a religião do Cristo, digamos assim. Então, ao encontrarmos com Jesus, nós então teremos que nos transformar. E essa transformação será cheia de glórias, eu vou receber muito dinheiro, eu vou ter um pedacinho do céu, eu vou ser uma pessoa muito amada, muito aclamada, onde eu vou, todo mundo vai estender as mãos para mim, vai
se curvar perante de mim? Não será assim. Não neste mundo. E não é justo que fosse assim. Imagina, você passa uma vida cometendo maldades e depois, só porque eu digo a palavra arrependei-vos, agora todos aqueles que não cometeram maldade nenhuma e que foram alvos da sua maldade agora têm que se curvar perante você? Isso é justo? Não, isso não é justo. E não é assim que acontece. Tudo que eu desequilibrei, agora eu terei que equilibrar. E uma das coisas que primeiramente a gente desequilibra é a nossa consciência, a nossa relação com Deus e conosco mesmo. E é necessário então nesse encontro, na nossa reforma interior, na nossa reforma íntima, então falado por nós, nossa transformação moral e espiritual, eu venho então a me reparar e eu receberei tudo aquilo que um dia eu fiz. Como disse, essa balança não é específica. Eu matei, eu vou morrer, eu roubei, eu vou agora ser roubado. Não é bem assim que funciona, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa: se Jesus, que nada fez, que nada tinha a reparar, nada tinha de débito com a maldade humana, sofreu tanto neste mundo, foi morto inclusive, para nos ensinar o amor e a fraternidade, o que então não sofrerão os seus discípulos, os seus filhos? Então, não espere que a religião te dê nada. Espere que a religião te transforme. É esse o objetivo dela. E não será fácil, não será um mar de rosas, não será assim. Você não será mimado, paparicado por Deus. É você que agora, querendo se retificar perante a lei, querendo se transformar, querendo ser filho, terá que fazer a sua parte e sofrer as consequências posteriores às suas ações e sofrer também a maldade do mundo, porque se você era mal e se transformou, que bom para você, mas ainda existe na humanidade pessoas que não se transformaram, não se modificaram, não encontraram Cristo, e cabe a você agora ensiná-las a encontrar com Cristo. Elas vão te ouvir ou não? Isso não depende de você. Mas uma vez que acontece essa transformação, vem então a exemplificação dessa transformação na sua vida. E ele então, posteriormente, quando Jesus volta, ele se encontra numa choça, extremamente abatido. Ele então começou a sofrer as consequências das suas ações anteriores. Interpelado quanto à causa de tão lamentável transformação, o mísero respondeu: ai de mim, Senhor, depois que passei a ser bom, ninguém me respeitou, porque todos o respeitavam por ser mau, tinham medo dele. Fiz-me escárnio da rua, tenho usado a compaixão e a generosidade segundo me ensinaste, mas em troca recebo apenas o ridículo, a pedrada e a dilaceração. Aí, cristãos, o que nos espera? Jesus sofreu tudo isso, mesmo sem nada dever. Então, por que a gente se lamenta com um pouco de coisa que nos acontece e a gente não gosta ou não quer passar por isso? Temos que rever os nossos conceitos do que a gente acredita que é ser cristão. E aqui ele então coloca: mestre, porém, abençoou e falou: o teu lucro na eternidade não será pequeno com o sacrifício. Porque a nossa vida material, ela é apenas uma escola passageira, transitória. E toda renúncia, todo sacrifício,
que eu faço aqui em meu próprio benefício, da minha evolução, eu receberei essas recompensas, mas não na Terra. Eu receberei essas recompensas com a minha evolução espiritual, no mundo espiritual. Entretanto, não basta reter a bondade, não basta ser bom, é necessário saber distribuí-la. Ou seja, se você já é bom, parabéns, agora distribua essa bondade. Para bem ajudar, é preciso discernir. Realmente é possível auxiliar a todos, contudo, se há muita gente, devemos ternura fraterna. A numerosos companheiros de jornada devemos esclarecimento enérgico. Então, a cada um, nós temos que agir conforme aquilo que eles necessitam, e não o que a gente gostaria. Uns a gente terá que ter ternura e fraternidade, pois já são mansos, já estão munidos também desse sentimento de compaixão e de amor. Outros, nós teremos que ter esclarecimentos enérgicos, aqueles que não se encontram ainda no caminho reto. A cada um é dado conforme aquilo que necessita. Estimularemos os bons a serem melhores e a cooperarem, mas a benefício dos maus, para que se retifiquem. Então pergunta: o cristão, ele tem que ser uma vaquinha de presépio? Ele tem que ser omisso às injustiças do mundo? Ele tem sempre que se calar e se curvar perante tudo e perante todos? Eu te pergunto, Jesus fez o quê? Jesus se calou perante as injustiças? Ou ele exemplificou como ser justo e bom? Jesus calou-se perante os maus? Ou ele foi bem enérgico em mostrar-lhes a todas as lições onde eles estavam errando e como poderiam se transformar? Ser cristão não é ser omisso perante as injustiças do mundo. Ser cristão não é aceitar tudo que o mundo nos impõe. Ser cristão é ser justo. Ser cristão é agir conforme Cristo nos ensinou. Ou seja, dar auxílio aos bons para que sejam bons. E aos maus? Aos maus, eles não vão ter a mesma doçura que os bons. Eles ainda se encontram equivocados. Então, com eles, eu vou ter que ser mais enérgico. Eu vou ter que mostrar onde estão errando. Eu não tenho como falar com eles como eu falo com uma pessoa que está no caminho reto. Eu terei que ser enérgico, como Jesus sempre foi. Ser enérgico não é ser mau. Falar de forma enérgica não é ser uma pessoa má, desequilibrada. Pelo contrário, Jesus era enérgico, mas era sempre manso e pacífico. Ele assim nos ensinou que às vezes o falar manso, o agir de forma mansa, nem sempre é ser bom. Tenhamos sempre que discernir para saber se estamos sendo bons ou não. Aí ele diz assim: estimularemos os bons a serem melhores, a cooperarem a benefício dos maus, para que se retifiquem. Nunca observaste o pomicultor? Algumas árvores recebem dele irrigação e adubo, ou seja, algumas pessoas boas recebem mais estímulos para ser bons, mais auxílio, apoio, incentivo. Outras, no entanto, sofrerão a poda a fim de serem convenientemente amparadas. Ou seja, algumas que se encontram num caminho tortuoso, é necessário sofrer as consequências das suas ações, para que elas assim
recebendo as consequências, sejam podadas, elas então consigam se retificar. Aí o Senhor retirou-se e o aprendiz retomou a luta para conquistar o conhecimento. Peregrinou através de muitos livros. Por isso, o conhecimento aqui já nos mostra, ele é importante. Observou demoradamente os quadros da vida. O conhecimento, juntamente com uma reflexão. O conhecimento, o aprendizado, ele não vem apenas de uma leitura. Ele vem de uma leitura, de uma observação, de uma reflexão, analisando os quadros da vida. Todo conhecimento, ele vem para que eu melhor compreenda, para colocar em prática na minha vida, de que forma ele será utilizado na minha vida. Todo conhecimento cristão, ele é assim. Se eu estou recebendo muitas informações e de nada estão me servindo, então esse conhecimento não está sendo bom para mim. Eu tenho que ver se ele não está sendo exagerado. Numa Reforma Íntima falou sobre isso, eu achei muito interessante, por isso aqui estou colocando, que a gente tem também que ter um equilíbrio. Nós temos que observar quando o conhecimento não está sendo demais. Qual é o risco desse conhecimento ser demais? Enaltecer demais o nosso ego, achar que somos muito bons. Todo conhecimento deve ser equilibrado com os quadros da vida, onde eu vou utilizar esse conhecimento na minha vida, onde esse conhecimento será colocado em prática, onde ele fará sentido, onde ele terá finalidade. Caso ele não faça sentido, não está tendo finalidade, não está me promovendo, não está me evoluindo, não está me transformando, ele está sendo exagerado. Muita ciência e pouca reflexão. Os anos correram apressados quando Cristo regressou a procurá-lo novamente. Dessa vez encontrou-o no leito, enfermo e sem forças. Replicado ao divino amigo, explicou-se: ai de mim, Senhor! Fui bom e recebi injustiças. Entesourei a ciência e minhas dificuldades cresceram de vulto. Aprendi a amar e desejar em sã consciência, a idealizar com o plano superior, mas vejo a ingratidão e a discórdia, a dureza e a indiferença. Com mais clareza, sei aquilo que muita gente ignora, e por isso mesmo a vida tornou-se-me um fardo insuportável. Isso é muito interessante, porque o conhecimento, ele vai fazer justamente isso. Todo conhecimento, ele vem para ser aplicado. E quando você tem conhecimento a respeito da vida, você vai vendo além. E muitas coisas te tornam um fardo insuportável. Porque você analisa e vê que muitas coisas que está muito claro para você, que está cristalino na sua frente, não está dessa forma para muitas pessoas, ou a maioria das pessoas. E você vê muitos equívocos, muitas injustiças, muitas coisas acontecendo, inclusive contra você, por conta da ignorância das pessoas. Ele só enxergou isso porque era ignorante, cometia essas ações e agora, com o conhecimento, consegue compreender essas ações, consegue observar, discernir sobre essas ações que as pessoas realizam. Nós estamos num planeta em que não é composto de grande maioria de anjos. Nós estamos num planeta, principalmente nessa fase de transição planetária, onde é dado a oportunidade a muitos irmãos de regressarem ao planeta Terra na sua última oportunidade. E a Terra, então, passa, e ainda passará por algum tempo, por um momento de bastante obscuridade, bastante maldade, porque esses nossos irmãos,
essas mentes perversas, nem todas elas querem se retificar para o bem. Nem todas elas estão aproveitando a oportunidade. Pode ser que nem nós estamos. Então, como esperar que o outro esteja? Não é mesmo? E muitos também podem se perder nessa caminhada. Até aqueles que já vieram com certo preparo podem se perder. Imagina aqueles rebeldes. Além de se perder, arrastam multidões. E muitas vezes, pela nossa ignorância, por essa não compreensão de ver além e ver os acontecimentos e os fatos de forma mais clara, de forma mais profunda, a gente então acaba indo como rebanho na loucura das pessoas ainda em desequilíbrio, que são muitas. E qual é o papel do cristão? É sim, vai sofrer as injustiças, até porque se não precisasse passar, não estaria reencarnado nesse instante. Temos muitos débitos a retificar. Fomos nós que erramos muito e agora precisamos auxiliar os nossos irmãos. Pode ter sido nós que desencaminhamos a muitos e agora nós precisamos encaminhá-los. Então receberemos a ingratidão e a injustiça de muitos. Mas de que forma a gente vai receber essa injustiça? Sendo injusto também? Não, sendo justo. Justo sempre. Sendo bons eternamente. Ser bons no mundo de hoje, no mundo nosso, não é fácil. É uma luta constante com o nosso eu interior, principalmente. Até mais do que o mundo aqui fora. E ele então tinha um fardo insuportável. O mestre, porém, sorriu e considerou: a tua preparação para a felicidade ainda não se acha completa. Agora é preciso ser forte. Não basta ter generosidade, ter um bom coração e ter conhecimento. É necessário ser forte, é necessário ter coragem para colocar essa bondade e esse conhecimento em prática. Porque muitas vezes é nisso que a gente falha, na nossa omissão, na nossa falta de fortaleza, a gente se deixa levar. Agora é preciso ser forte. Acreditas que a árvore respeitável conseguirá viver e produzir caso não soubesse tolerar a tempestade? É necessário que nós consigamos tolerar a tempestade. É para isso que somos preparados, para esse momento. A firmeza interior. Qual é a firmeza exterior? Esperar que o mundo aqui fora esteja em pleno equilíbrio? Não. É a firmeza interior. A firmeza naquilo que você acredita, a fidelidade naquilo que você acredita. A fidelidade no bem, a firmeza no bem. Diante das experiências da vida, conferir-te-á o equilíbrio indispensável. Aprende a dizer adeus a tudo o que te prejudica na caminhada em direção da luz divina e distribuirás a bondade sem preocupação de recompensa. Guarda o conhecimento sem surpresas amargas, sê inquebrantável em tua fé e segue adiante. Porque que adianta eu ter um conhecimento que eu não coloco em prática? Isso vai gerar em mim culpa. Isso vai gerar em mim uma série de complexos interiores. Então, por isso ele coloca aqui, é preciso ser firme. Mas firme o quê? Firme aos princípios cristãos, aos princípios divinos, firme ao objetivo do bem, firme e inquebrantável nesse objetivo de transformação interior,
E esse objetivo vai fazer com que eu me equilibre, com que eu me modifique, com que eu me fortaleça, com que eu me transforme. E é necessário que eu retire então de mim tudo aquilo que me afasta de Deus e que foram as consequências dos meus erros. O orgulho, a vaidade, a soberba, o ego, o materialismo. Tudo aquilo que não me faz evoluir, que me prejudicou, e agora eu tenho que dizer adeus, tchau, não me pertence mais. E segue adiante, com fé na tua luta de transformação interior. É sempre você com você mesmo, a luta é nossa, interna, muito mais interna do que externa. O mundo só será transformado quando nós nos iluminarmos, cada um de nós iluminarmos, e essa luz se exteriorizar para fora de nós. Assim virá a transformação do mundo. Ela não vai ser uma luz que vem de fora e nos transforma. Se fosse assim, Jesus já teria nos transformado. Jesus nos deu um meio, um mecanismo para a transformação. Ele nos deu um instrumento, a ferramenta. Mas a transformação depende de mim, só e exclusivamente de mim, da minha firmeza no bem. O aprendiz reergueu-se e nunca mais experimentou a desarmonia, compreendendo, enfim, que a bondade, o conhecimento e a fortaleza são a trilogia bendita da felicidade e da paz. A felicidade é um estado de espírito, ela é algo perene, é algo inquebrantável, ela não se modifica, não é uma alegria, não é passageiro, ela vem do espírito, por isso ela só acontece com a nossa transformação espiritual. E a paz interior, a paz de consciência, a paz espiritual, não é a paz do mundo. Ainda que o mundo esteja em paz, eu posso estar em guerra. E aliás, a guerra e os desequilíbrios de fora vêm dos desequilíbrios de dentro, que emanado para fora faz a guerra, faz a destruição. O momento então em que nós conseguirmos pegar essa paz, transformá-la dentro de nós, alcançá-la dentro de nós, nosso mundo, consequentemente, será um mundo de paz. Depende de nós. Deus faz a sua parte. E sempre faz e sempre está fazendo a sua parte. A parte dele pode ter certeza que ele não falha. Quem falha somos nós na parte que nos compete. Então assim aprendemos a trilogia bendita, que é a bondade. Mas nada basta eu ser bom se eu não ter conhecimento, porque então eu posso ter atitudes equivocadas, achando que estou sendo bom, mas não estou sendo bom. Por isso o conhecimento ele é importante para eu saber de que forma eu pego essa bondade e transformo ela em realmente bondade. E fortaleza, essa fortaleza, essa firmeza, essa fidelidade aos meus objetivos, aos meus princípios, ao bem. Então que possamos ficar com essa mensagem e que ela possa nos transformar, que faça com que enxergamos a bondade que existe em nós. Se não temos ainda essa bondade, procuremos, nos esclarecemos para sermos melhores, porque neste mundo não vou me tornar santo em uma única encarnação, não vou me tornar santo do dia para a noite agora, mas tornar-me-ei santo, sim, à medida que eu vou me transformando. Possamos então nos transformar pelo Evangelho, pelos ensinamentos que a gente vem recebendo e a nossa família.
utilizando-nos da bondade, utilizando-nos do conhecimento e sendo fortes neste princípio. Vamos finalizar com a nossa oração. Pai querido, agradecemos a oportunidade deste Evangelho, a presença de todos os nossos irmãos que aqui estiveram, que os benfeitores responsáveis por essa atividade possam ir até os lares que nos ouvem, assistindo-os a todos, realizando a limpeza psíquica desses lares, fluidificando as suas águas, realizando a limpeza energética dos seus moradores, auxiliando a todos os reinos que lá residem, e amparando, auxiliando, socorrendo a todos os nossos irmãos no plano espiritual, que de forma direta ou indiretamente estejam ligados, atrelados à psicosfera desses lares. Agradecemos infinitamente pelo amparo e o auxílio que sempre nos é dado. Muitíssimo obrigada por tudo que recebemos. Que assim seja. Uma excelente semana, um grande abraço a todos. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!